todos, é um prazer estar aqui nesse evento com vocês. Em primeiro lugar, agradecer o Edgar, o Zanon, por essa oportunidade, né? Agradecer a Mariana e a Magali pelo apoio que nos deram para que a gente possa realizar essa apresentação aqui. Estou muito instigado para começar a discutir com vocês esse assunto do RH digital. Esse é sempre um assunto que gera bastante discussão, tem muita oportunidade, então é bastante instigante para a gente, para nós consultores, podermos compartilhar ideias aqui sobre esse tema, né? Bom, muito rapidamente, a Quality é uma empresa de consultoria há 30 anos no mercado. Temos um foco bastante grande em estruturação, otimização e automação de processos, né, de maneira geral. E construímos aí, a 4 mãos, junto com o Zé Antônio, esse projeto de aceleração digital do RH, né? E é isso que a gente vem discutir aqui com vocês, né? Quando a gente fala do RH digital, há muitos enfoques que a gente podia dar, né? A gente pode falar e vai falar aqui sobre tecnologia e sobre soluções que existem disponíveis no mercado. A gente vai falar do ponto de vista de processos, né? E como otimizar os processos de RH, que desafios a gente tem nesse enfoque. A gente poderia falar também sobre a experiência do colaborador, né? Hoje se fala muito sobre isso, né? Quer dizer, a experiência que o usuário tem ao interagir com a tecnologia, né? Nós todos somos impactados por isso. E no RH a gente tem esse enfoque especial para a experiência que o colaborador tem quando solicita serviços do RH, quando pede informações, quando devolve informações, enfim. Como é que é essa interface do ponto de vista da experiência que o usuário tem, né? Isso também é um tema bastante interessante. E, por último, a gente ainda podia falar do papel que o RH tem na transformação digital dos negócios, né? Não só olhando para o lado de dentro, mas olhando, sobretudo, para o apoio, a atuação que o RH tem no processo de transformação digital que as organizações têm sofrido, né? A gente sabe bem que o aspecto humano nesses processos de transformação é bastante importante de ser considerado, né? Sem o que ele passa a ser uma restrição, né? Bom, mas são vários enfoques. Marco e eu organizamos aqui, é até difícil de falar de tudo isso num tempo tão curto. E, além disso, a gente queria muito deixar um espaço para que vocês pudessem fazer perguntas, algum questionamento. Então, Marco e eu pensamos aqui numa agenda de eu e ele falarmos por 30, no máximo 40 minutos, para que a gente tenha um espaço depois para algumas perguntas, tá? Então, eu vou começar falando um pouquinho da transformação digital no RH, das necessidades, e o Marco entra depois nos processos, nas soluções e nos cases que a gente pode mostrar aqui para vocês de uma maneira bem rápida, tá bom? Para começar, a gente estava até aqui, enquanto esperava para iniciar essa apresentação, falando um pouquinho desse ambiente que a gente está, né? Como a pandemia mudou, né, o nosso cenário de trabalho, mudou a forma da gente se relacionar, quer dizer, teve um impacto bastante grande nas nossas rotinas, né? A gente estava comentando, eu, na minha experiência, eu já vi várias empresas que, antes da pandemia, ensaiaram começar o trabalho remoto, né? Pensaram, fizeram algumas experiências, algumas voltaram atrás, outras implementaram, mas de maneira muito restrita. E é curioso ver que, como a pandemia, em 15 dias, implantou o trabalho remoto, basicamente, quase que 100%, né? Então, é impressionante como a realidade se impõe, não é? E como, muitas vezes, a mudança tem que acontecer, né? A gente está falando de pandemia, que é um evento extremo, né? Mas a gente, no mundo das organizações, sabe que a mudança é a única certeza que a gente tem, de que em breve tudo vai mudar, né? Isso traz para qualquer gestor o desafio de
como se está preparado, como se adaptar a uma mudança, né? E é nesse sentido que a gente entende que a tecnologia é um aliado importante, né? Ela nos flexibiliza os nossos processos, ela agiliza os nossos processos, ela nos torna mais adaptáveis a essas mudanças, né? Então, entender como a tecnologia pode ser agregada nos nossos processos, nas nossas rotinas, é hoje uma tarefa das mais importantes, né? É uma visão que todo gestor precisa ter, né? A gente tem aqui um resultado de uma pesquisa da DocSign sobre esses impactos, voltado aqui para a área de RH, né? E os impactos especialmente que a tecnologia trouxe aí na era da pandemia, né? Então, a gente vê as empresas e equipes de RH recorrerem muito a soluções de tecnologia, né? E isso é uma tendência não só para o RH, mas para todas as organizações, né? Ocorre que a gente também vê outras pesquisas que dizem que nem sempre as organizações utilizam essas ferramentas de tecnologia em todo o seu potencial. E aí vem sempre aquele dilema que nós consultores conhecemos bem, né? Eu tenho uma solução que ela pode ser útil, ela tem muito potencial, mas se não for bem implementada, se não for bem assimilada, né? Se as pessoas não estiverem preparadas para usar aquela tecnologia, aquilo não vai funcionar. Eu tenho um exemplo de um processo de uma organização que uma vez eu ouvi uma frase o seguinte: nossa, nós implantamos uma Mercedes, mas o nosso pessoal estava contente com o Fusca que eles tinham. Então, eu não tirei o benefício que aquela solução tem. Quantas vezes a gente já ouviu uma frase parecida com essa, relativa a qualquer sistema, né? O SAP talvez seja o campeão disso, né? O SAP tem, eu brinco, tem duas camisetas, aqueles que amam e aqueles que odeiam, né? Então, mas é sempre esse desafio de como transformar, como tirar o benefício da tecnologia, como efetivamente integrar a tecnologia nos nossos processos, como efetivamente envolver adequadamente as equipes, as pessoas naquele processo, naquela transformação, né? Aqui um pouco o resultado da pesquisa, olha só que interessante, né? Aí, por volta de 40% das empresas, das equipes de RH, né? Ou seja, duas em cada 5 empresas estão dizendo da necessidade de tecnologia para atrair força de trabalho, sobretudo os mais jovens, né? Agilizar os processos de contratação, resolver lacunas de competência, e se você percorrer a pesquisa, tem um tanto de outras coisas interessantes. Necessidade de economia de tempo, ganho de eficiência, utilização dos dados, né, que a empresa tem disponível, e por aí vai, né? Isso tudo, minha gente, traz para a gente aí uma coisa muito interessante quando a gente pensa na área de RH. A gente vê que a área de RH tem um duplo desafio, né? É um desafio de transformar as suas operações internas, né, buscando eficiência, agilidade, melhorar a experiência dos usuários. E o RH também tem um papel muito importante na transformação da organização como um todo, porque essa organização também está fazendo esse movimento nos outros processos, nas outras áreas, no que se convencionou chamado processo de transformação digital. E o RH é, sem dúvida nenhuma, um parceiro estratégico nesse movimento, né? No envolvimento adequado das pessoas, né? No engajamento da força de trabalho, né? Sem o que esses processos de mudança não andam, né? Então, veja que são dois desafios. Quando eu olho para dentro das operações de RH, e um desafio de otimizar, de agilizar, né? De ganhar adaptabilidade, né, para essas mudanças que são cada vez mais rápidas, e o desafio externo de ser um agente da transformação que as organizações estão passando, né? Para resumir,
quando a gente fala de necessidades do RH, como toda área da organização, internamente ela tem que buscar eficiência, produtividade, agilidade, né? Tem que melhorar os seus processos, né? Aqui a gente tem alguns dados lá da pesquisa de 44% das empresas reclamando do volume de papel, da necessidade de ganhar eficiência nisso, atendimento a funcionários, volume grande de entrada de dados, obtenção de assinaturas, 31% coletando assinaturas, sabe? Essas coisas que preocupam as equipes. Mas com todas as áreas, como todas as áreas, eu dizia, nós temos que ganhar eficiência nisso, né? Então, a tecnologia pode nos ajudar muito nisso, né? A ser esse vetor que impulsiona esses ganhos de eficiência, né? Sobretudo, quando a gente pensa naquela porção do RH que tem atividades que são muito burocráticas, que são muito repetitivas, né? Que são muito volumosas, né? O Marco vai falar mais para frente das diversas soluções de tecnologia, mas quando a gente pensa em automação, quando a gente pensa em robôs, por exemplo, nós estamos lidando com esse tipo de atividades. Atividades repetitivas, manuais, né? Que são feitas em grande volume o tempo todo, né? Nesse, a gente pode pensar em ter esses processos sendo executados por trabalhadores digitais, os tais dos robozinhos, e ganhar tempo da nossa força de trabalho, né? E esse aqui é um dos motes desse processo de aceleração digital no RH, né? Buscar eficiência, liberar tempo das pessoas para que elas executar menos atividades manuais e mais atividades analíticas, né? Com isso, a gente vai buscar um RH menos burocrático e mais estratégico, né? Menos regulador e mais colaborativo. Ok? Esse é o desafio. Aqui eu vou passar para o Marco, meu sócio, que vai entrar aqui mais na questão dos processos, dos produtos e das soluções. Tá bom? Ok, obrigado, Júlio. Você. Bom, pessoal, prosseguindo aí, né, no que o Júlio comentou, o Júlio sumiu a... Você compartilha ou você quer? Você quer que eu continue compartilhando? Não, se liberar, eu compartilho aqui, sem problema nenhum. Eu vou pegar. Mari, libera, por favor, para o Marco compartilhar. Vê se já ativou aí, Marco. Ainda não. Mari? Será que ela está com a gente aqui? Ô, Júlio, se você quiser, compartilha... Eu posso compartilhar aqui, se vocês quiserem também. Estou com ela aqui. Ah, tá ótimo. É que eu acho que a sua está em uma versão em PDF. Acho que fica mais... então é melhor o Júlio. Acho que é né? melhor o Júlio. Tá bom. Então eu compartilho de novo, Marcão. Isso. Por favor. Compartilhar a apresentação. Apareceu aí? É só Tá, mas está em no modo apresentação agora. Isso, precisa só pôr em apresentação. Legal. Excelente. Bom, pessoal, então, o que nós trouxemos aqui foram um compilado de soluções que nós já fizemos dentro de uma jornada digital do RH para conseguir, para tentar, na realidade, mostrar para vocês qual é o potencial dessas ferramentas todas que nós estamos falando e até onde a gente pode chegar, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de processos a serem automatizados. Na sequência, eu vou detalhar um pouquinho mais, né? Então, nós temos, por exemplo, folha de pagamento, questão de ponto e frequência, a própria gestão dos documentos, né?
Então, a nossa ideia, e já fizemos projetos nesse sentido, eu não tenho mais aqueles armários onde eu fico armazenando documentação de pessoal, né? Isso fica tudo de uma forma digital, né? E não é que eu vou digitalizar os documentos, não. Eu já vou criá-los numa versão digital, né? A parte... E para isso é super importante usar a assinatura digital, né, para que o documento tenha validade jurídica, a própria verificação de identidade, criar um portal para funcionários, ou seja, agilizar e automatizar os serviços que o RH presta para os seus colaboradores, né? Usar as ferramentas digitais, mais machine learning e inteligência artificial na gestão global do capital humano, você ter informações prontas e up-to-date em um BI para não precisar daquela quantidade de pessoas e daquela quantidade de horas investidas para poder gerar relatórios no final do mês, que acabam saindo sempre atrasados e assim por diante. Então, essa é algumas das coisas que podem ser feitas usando-se ferramentas digitais, que vocês deveriam considerar na jornada do RH das empresas de vocês, tá? Vamos lá, Júlio, por favor. Júlio? Oi? Estou tentando fazer a transição. Tá. Deu uma travada. Foi, Marcão. Legal, deixa eu só chegar aqui. Para a gente ainda não tá... legal. Agora sim, agora sim. Então, dando alguns exemplos, por exemplo, no processo de folha de pagamento, né? Então, trabalhamos para algumas empresas que, vamos dizer assim, o processo é muito moroso, você acaba tendo que, às vezes, reemitir a folha durante o processo de emissão. Então, o que nós fizemos? Vamos entender tudo aquilo que alimenta a folha, né? Algumas empresas onde você tem trabalhadores em locais remotos, né? Então você tem que ali lançar uma falta, lançar um atraso, lançar um determinado atestado, tal. Então, a hora que você automatiza tudo isso, você consegue tornar o processo de emissão de folha muito mais tranquilo, muito mais fluido, vamos dizer assim, né? Também tratamento de pensão alimentícia, convênio farmácia, coparticipação em plano de saúde. Então, tanto os lançamentos como a informação para o funcionário, né? Nós tivemos clientes que reclamam muito, né? Que quando tem esse tipo de desconto na folha, o funcionário vai gastando ao longo do mês e aí depois ele é surpreendido pelo valor total que é descontado, né? Então, fizemos alguns esquemas para que o funcionário, cada vez que tenha um desconto, ele é avisado ou por SMS, ou por e-mail, ou por WhatsApp, daquilo que está sendo descontado, do total que já vai ser descontado, qual é a data que vai ser feito o desconto, tal, né? Processo para concessão de empréstimo consignado, também, né? Você ter um BPMS orquestrando ali todas as etapas para garantir que essas solicitações não fiquem perdidas, né, no e-mail, numa ficha que foi preenchida e assim por diante, né? No caso de recrutamento e seleção, nós temos alguns cases muito bem estruturados, né, aonde já começa você checando se aquela vaga está disponível, se aquele determinado centro de custo tem budget para aquela vaga. E aí, se por acaso não tem a vaga aberta ou não tem budget, você abre um subprocesso para fazer uma aditivação do budget ou para que a vaga seja aberta. Uma coisa interessante também, né?
no próprio processo, você determina em quais ferramentas, em quais meios você quer anunciar aquela vaga. E aí, o esquema que nós criamos, a ferramenta que nós criamos, já anuncia essas vagas ali na Cato, no LinkedIn, no vagas.com, no Indeed, por API, e você consegue fazer sua triagem de currículos numa única plataforma, né, de uma forma centralizada. A gente também tem um case de aplicação de inteligência artificial, onde eu ranqueio aqueles currículos para você com base em inteligência artificial, e à medida que você vai selecionando determinados currículos, você vai realimentando a inteligência artificial e ela vai melhorando o algoritmo, né? Outra coisa importante, né? O pessoal sempre fala que é muito importante você ter toda a triagem numa única plataforma, né? Não tem que ficar entrando lá na Cato, entrando na Indeed, juntando os currículos do pessoal de recrutamento interno. Então, você gerencia tudo no lugar só, né? E assim por diante, né? Pode passar, Júlio, por favor. A parte de admissão e onboarding também, nós temos alguns cases importantes em empresas gigantescas, né? Aonde o funcionário recebe um link no e-mail particular dele, aí ele sobe todos os documentos. A gente tem um processo de validação prévia desses documentos, né? Usando inteligência artificial. Então, eu só vou mandar para aquele analista de recursos humanos aquelas exceções, aqueles documentos que efetivamente a inteligência artificial não conseguiu validar, né? Depois, a própria plataforma emite o contrato de trabalho, esse contrato é assinado digitalmente, toda essa documentação já é arquivada no prontuário digital do funcionário, né, que é outra ferramenta super importante, né, o prontuário digital do funcionário. O sistema de BPM, ele orquestra toda a parte de emissão do kit de boas-vindas, providenciar acessos para o funcionário, cadastro do funcionário, de acordo com o que ele mesmo escolheu, folha de pagamento, sistemas de benefícios, atualização do e-social e assim por diante. Então, a gente tem também algumas soluções muito interessantes aí na questão de admissão e onboarding. Pode passar, Júlio, por favor. Na parte de relacionamento com funcionários, isso é super importante, né? Nós melhorarmos, dar um salto de qualidade nos serviços que o RH presta para os seus colaboradores, né? Então, o que nós estamos falando nesse sentido? Eu tenho uma plataforma para o funcionário interagir com a empresa, né? Algumas empresas vão para o lado de ter um app para o funcionário requisitar serviços. Basicamente, essa questão de app está caindo um pouco no desuso, né? Porque o cara tem que ter tanto app no celular dele que ele acaba se perdendo, né? Então, o que eu tenho visto de tendência? O funcionário usa o próprio WhatsApp, né? Então, a gente coloca um chatbot no WhatsApp e aí, obviamente, a empresa precisa ter um cadastro dos telefones dos funcionários, né? Para ter certeza que eu estou mandando a informação para a pessoa certa, né? Senão eu vou me passar ali por uma outra pessoa e pedir alguma informação sigilosa e acabar tendo acesso. Então, eu preciso ter esse cadastro, né? Mas aí, por exemplo, eu programo férias pelo chatbot, pelo WhatsApp. Eu faço alguma consulta pelo WhatsApp. Eu peço lá, por exemplo, olha, eu preciso do informe de rendimentos para declaração do imposto de renda. Isso me manda, peço pelo WhatsApp, ele manda no meu e-mail e assim por diante, né? Então, a gente tem uma série de ferramentas que podem ajudar o RH a melhorar a qualidade dos serviços que ele presta para os funcionários, né?
incluindo avaliação de desempenho, gerenciamento da documentação, né? Por exemplo, funcionário fez um treinamento, ele mesmo entra na plataforma e carrega o certificado de treinamento lá na plataforma. Aquilo automaticamente atualiza os controles do RH e já fica o certificado dele disponível lá para eventuais consultas, auditorias e assim por diante, né? Por favor, Júlio, vamos lá. E aqui, alguns outros exemplos, né? Programação de férias, né? Então, o funcionário deseja programar as férias ou deseja consultar para quando estão programadas as férias dele, ele faz isso pelo WhatsApp, né? Ou entra numa plataforma, num chat, no próprio site da empresa, faz essas perguntas, você tem por trás um robô que vai fazer essa consulta, vai responder para o funcionário, ou vai disparar um workflow para poder fazer a programação de férias, né? Inclusão de dependentes, até a própria rescisão do contrato de trabalho, né? Tem um case aqui que a gente era uma empresa de facilities que tem perto de seus 30 mil funcionários, né? Então, eles tinham um absurdo de processos de rescisão que eram cancelados no meio do caminho, por diversos motivos, né? Então, qual foi o nosso trabalho? Vamos mapear como funciona o processo de rescisão, vamos mapear quais são essas causas de cancelamento dos processos de rescisão e montamos um workflow com algumas opções para diminuir, e isso aconteceu, diminuímos drasticamente os cancelamentos de processo de rescisão. E aqui é um exemplo super importante. Um trabalho de transformação digital, de aceleração digital, de jornada digital, ele sempre começa num trabalho de processos. Não dá para eu ir no mercado, comprar uma ferramenta, plugar na minha empresa e achar que isso vai funcionar. Porque se eu não tiver um tratamento desses processos, um amadurecimento desses processos antes, isso não vai acontecer, não vai funcionar, né? Por exemplo, nesse caso de rescisão de contrato de trabalho, nós tivemos um longo período onde nós rediscutimos regras de negócio, reestabelecemos regras de negócio para poder implantar um processo digital de rescisão de contrato de trabalho e esse processo ter aderência, né? Seguindo, né? Movimentação de funcionários também, né? Então, eu inicio dentro de um BPM um processo de movimentação de funcionários, né? Onde o BPM assegura que eu garanta todas as etapas desse processo, que eu cumpra etapa por etapa, e quando o funcionário chega no novo setor, está tudo certinho, eu já tenho usuários atualizados, permissões atualizadas, que eu já tenho a vaga aberta no setor anterior, e assim por diante, né? E também processos de avaliação de desempenho, né? Então, as ferramentas digitais, elas permitem que eu tenha muito mais gestão dos processos de avaliação de desempenho, né? Quem já fez autoavaliação, quem não fez, quem está dependendo da avaliação do superior imediato, empresas que têm aquela avaliação feita por mais pessoas, né? Antes chamava avaliação 360, agora imagino que deva ter um nome mais moderno, né? Mas ali eu consigo ter um mapa de quem já avaliou, quem não avaliou, consigo gerenciar através de algoritmos de inteligência artificial pontos fora da curva, né? Pessoas que tiveram um crescimento exponencial no desempenho, pessoas que tiveram um declínio no desempenho para ajudar a entender o que está acontecendo. Então, tem uma série de ferramentas que podem nos ajudar nesse sentido, né? Pode seguir, Júlio, por favor. Agora e mudou. aqui, mudou para a gente sim, Júlio.
Obrigado. E aqui, alguns exemplos, né, de atividades que podem ser executadas inteiramente por robô, né? Por exemplo, emissão de certidões em geral. Então, robô, assim, é uma plataforma que eu coloco e programo para ela executar atividades que são executadas por seres humanos, né? Então, entrar num sistema, extrair uma planilha, fazer cálculos dentro dessa planilha, obter informações, colocar, carregar essa planilha ou essas informações em outros sistemas, né? Então, a gente usa, por exemplo, às vezes eu tenho o site da empresa de benefícios e ela não tem uma API que eu posso consumir, né? Ou seja, eu não consigo fazer uma integração nativa do meu sistema com a empresa de benefícios. Eu coloco um robô. Toda vez que eu contratar um novo funcionário, ele vai entrar nessa plataforma, ver que tem um novo funcionário, entrar nesse site da empresa de benefícios e incluir esse funcionário lá nos benefícios, né? Fazemos muito isso para atualização do e-social, né? Então, contratação, demissão, qualquer movimentação de funcionário, eu pego isso do teu sistema de gestão de pessoas e coloco no e-social, né? Questão de pontos também, né? Então, o robô já entra no sistema de ponto, identifica as divergências, extrai um relatório, consolida esse relatório por liderança, manda um e-mail para a liderança já avalia. Então, antes de eu fechar a folha, antes de eu fechar o ponto, a liderança já está sabendo ali que tipo de divergência existe no sistema de folha de ponto, aí ela já pode ir tratando isso com antecedência, caso tenha alguma coisa desconhecida, e assim por diante, né? E a gente sempre comenta, né, que os processos de departamento pessoal, eles dão bastante trabalho e são extremamente relevantes, né? Porém, o que encanta, transforma e traz resultado é o desenvolvimento das pessoas, né? A gente sabe que cada vez mais o RH tem a função de garantir ou de dar suporte para que a empresa consiga reter os seus talentos, né? Isso hoje em dia é cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. As ofertas estão sempre aparecendo, né? Sobretudo para funcionários qualificados, funcionários que têm um bom nível de entrega, e o RH tem que trabalhar internamente para que a empresa tenha meios para reter esses funcionários. E nós percebemos que isso com resultado em pesquisas e também nas conversas que eu tenho com os gerentes, diretores, coordenadores de RH das empresas que nós prestamos serviço, né? A geração que está chegando hoje, eles têm uma expectativa muito grande de processos digitais. Se eles não encontram esse ambiente na empresa, eles já começam a baixar um degrauzinho ali na empresa. Olha, puxa, a empresa que eu estou ainda é muito antiga, muito analógica, né? Esse pessoal, sobretudo, que nunca viu um fax na vida, né, Zé? Não sei o que você está falando. Não sei o que você está falando. Não, né? Então, assim, se você pedir para ele preencher um formulário ou passar um e-mail, na cabeça, pô, isso aqui tinha que ter um app, isso aqui tinha que ter uma plataforma, poxa, mas eu vou ter que escanear aqui um documento, pô, não tem outro jeito de fazer isso. Então, tem uma demanda muito grande nesse sentido, né? E é óbvio que também o outro lado é importante, né? Ninguém vai ter uma empresa 100% digitalizada, né? Por isso que nós mudamos o termo de transformação digital para jornada digital, porque é um caminho que você entra, você começa a percorrer, mas você não chega no final, né? Então também assim, a gente precisa ter um processo de priorização muito grande para saber aquilo que vai agregar mais valor e começar por aquilo que agrega mais valor, ok? Pode passar, Júlio, por favor. Aqui nós resumimos algumas tecnologias, né, que podem ser usadas para acelerar a jornada digital das empresas, né,
Então, falei bastante do BPMS, que é uma tecnologia que orquestra workflows, né? Então, eu posso subir no BPMS qualquer workflow, eu vou criar o formulário, criar as regras, quando fulano aprova, quando precisa da aprovação de fulano e ciclano, etapas que precisam ser cumpridas para qualquer um dos processos, e integro essa ferramenta com os sistemas que eu tenho, sistemas governamentais, sistemas de parceiros, como benefícios e assim por diante, né? O RPA, que nós falamos bastante também, né? Que ele vai pegar atividades que são executadas por seres humanos, se elas são manuais e repetitivas, eu consigo fazer um robô executar, né? Então, normalmente, assim, eu vou pegar aqui, emitir um relatório, filtrar esse relatório, pegar essas informações, jogar no outro sistema, atualizar um banco de dados de treinamento, por exemplo, atualizar as planilhas da onde eu extraio as informações estratégicas da empresa, né? Nós temos também o DocWay, que é a ferramenta onde eu consigo transitar e armazenar documentos digitais dos diversos tipos, com todos os requisitos de segurança necessários, né? Então, eu tenho lá, desde os documentos que os funcionários usaram para iniciar o processo de contratação, contrato de trabalho, atestado de saúde ocupacional, exames, eu consigo estabelecer os níveis de acesso, né, de acordo com o grau de sigilo do documento, né, então, uma plataforma super segura. As plataformas de OCR, né, onde eu envio um documento digitalizado e essa plataforma consegue classificar esse documento, então dizer, isso aqui é um documento de identidade, isso aqui é um currículo, isso aqui é um comprovante de residência, isso aqui é um comprovante de dados bancários, e assim por diante. Aí eu vou extrair as informações desse documento, eu vou usar a inteligência artificial para extrair as informações desse documento, vou validar esse documento com bases públicas, né? Então, assim, poxa, eu mando um documento, o funcionário, no processo de onboarding, me manda um documento de identidade, ou uma carteira de trabalho, ou a imagem da carteira de trabalho, ou a imagem de uma carteira de motorista, né, da CNH, e como que eu valido isso, né? No processo analógico, um funcionário vai olhar ali e vai falar assim, tá com cara de que o documento tá certo, né? No processo digital, eu vou extrair a foto, extrair os dados desse documento, consultar numa API pública, certo? Então, a API vai me dizer assim, olha, essa foto é dessa pessoa com 95%, 96% de chance de certeza, e os dados estão batendo com o que está na Secretaria de Segurança Pública. Ok, está validado, é a melhor validação possível, né? O uso de inteligência artificial, né? Então, assim, a inteligência artificial nós podemos usar para diversas aplicações, né? Mas o que nós estamos fazendo no RH? Seleção de currículos, certo? Então, eu tenho ali o seu perfil e as pessoas vão mandando o currículo. Através de processamento de linguagem natural, eu consigo ir lendo o que tem no currículo e vendo se dá match com os requisitos da vaga. E vou ranqueando isso para você, né? Avaliar também se o nível de aderência do perfil do funcionário à cultura daquela empresa, à cultura daquele departamento, né? Dar suporte para a gestão de carreira do funcionário e assim por diante, né? E tudo isso eu vou reunir num Big Data para eu poder ter informações e extrair insights dessas informações que eu estou produzindo. Vamos lá, gente, que já recebi a informação que eu estou atrasado. Tá. Não foi por aqui, viu? Oi? Não foi por aqui. Não, a gente tem um timekeeper aqui que é... entendi. Aqui, nós estamos falando de aumento de produtividade, redução de custos, erros, riscos. Isso
eu tenho ouvido muito do pessoal de RH, aonde nós estamos trabalhando. O pessoal fala, nossa, só a quantidade de erros que a transformação digital, a jornada digital vem trazendo, já pagaria o projeto por si, né? Agilidade, né? Então, assim, no momento que eu inicio um processo, automaticamente a pessoa que tem que dar prosseguimento naquele processo já recebe a informação é completa, ela não tem falhas, né? Porque eu tenho ali meios de controlar esse tipo de coisa, né? Flexibilidade, transparência, rapidez na comunicação, né? E, sobretudo, ter um novo mindset, aonde a empresa digital começa com o RH digital e o RH voltado à estratégia da organização. Ou seja, eu consigo, através de ferramentas digitais, diminuir aquele trabalho manual e repetitivo para que a força de trabalho do RH consiga se dedicar naquilo que realmente vai agregar valor, né? Isso é super importante e em qualquer processo de jornada digital no RH, a gente não pode perder isso do foco, né? Eu tenho que fazer com que o RH trabalhe mais horas em questões estratégicas e menos horas em questões manuais. Vamos lá, Júlio. E o que nos motiva para a criação dessa oferta para as empresas e áreas de recursos humanos, né? Primeiro, a nossa experiência com muitos projetos realizados na organização de processos e na respectiva automação. E lembra que, para nós, essa sequência ela é muito clara. Primeiro, eu preciso estruturar o processo precisa... Eu acho que deu uma travada aqui, Marco. Travou, deu uma travadinha. Voltou, pessoal? Voltou. A voz sim. Legal. Uhum. Então tá. Bom, repetindo, o que nos motiva para a criação dessa oferta para as empresas e áreas de recursos humanos? Primeiro, a nossa experiência com muitos projetos realizados na organização dos processos e na automação. E para nós, essa sequência é muito clara e inegociável. Primeiro, eu preciso ter um processo estruturado, saber muito bem como ele vai funcionar, regras de negócio estabelecidas. Depois, eu vou automatizar esses processos. Tudo bem? Perfeito. Legal. A importância na automação de processos no RH, né? A gente entende que, junto com o financeiro, o RH é aquele setor da empresa onde a automação vai trazer mais benefícios, onde a gente tem o terreno mais fértil para automação, tá? E aonde nós vamos agregar mais valor para o negócio, tá? E, por último, o crescimento e a competitividade dos negócios. Nós acreditamos que todo o crescimento nos dias atuais deve estar amparado pelo suporte de tecnologias flexíveis e facilmente aplicáveis ao negócio, né? E com isso, a gente conclui que um RH analógico não vai cumprir 100% do core de sua função. Você vai acabar se perdendo em atividades e rotinas manuais e deixando de lado questões estratégicas. Vamos lá, Júlio, por favor. Bom, por outro lado, as tecnologias digitais, elas garantem escala, né? Se uma empresa sai de 500 para 1.000 funcionários, normalmente isso vira um caos. E vocês precisam ver como isso é muito mais tranquilo com empresas que já têm um nível de digitalização amadurecido, né? Isso é muito mais fácil, muito mais tranquilo. É lógico que tem sofrimento, né? Estaria mentindo se dissesse para vocês que não tem. Mas o sofrimento, as dores, eles são muito menores.
Vamos lá, gente. Bom, e por último, né? Tendo um RH digital, isso vai contribuir com a cultura digital dentro da empresa. Nós vamos acelerar o desenvolvimento das pessoas, atuar na gestão da cultura organizacional, sobretudo frente ao trabalho descentralizado, né? Então, hoje, algumas empresas que nós começamos o processo, a jornada digital no RH, lá em 2018, 2019, eles relatam para mim que hoje seria praticamente impossível trabalhar se eles não tivessem começado essa jornada lá naquele período, né? Então, assim, poxa, como que eu contrato uma pessoa num estado que eu não estou sediado hoje, né? Sem essas ferramentas digitais, tá? Vai ajudar a atrair e manter jovens talentos, né? Aquelas pessoas que a gente chama de nativos digitais, né? Que já nasceram no mundo digital, e foca na experiência e engajamento dos colaboradores, né? Em competências, tecnologias, inovações e assim por diante. Ok? Bom, eu vou falar rapidamente aqui dos cases, vou até pular alguns para poder ter um tempinho para a gente conversar também, né? Então, vamos lá, Júlio, por favor. Então, falando um pouquinho, né, do portal do RH, né, que é uma ferramenta que agrega uma série de processos do RH, né? Então, a parte de recrutamento e seleção, a parte de onboarding, a parte de documentação, a comunicação entre os funcionários, a organização de toda a documentação dos funcionários, né? A própria comunicação entre empresa e funcionários, né? Emissão de comunicados, documentos que eu preciso atualizar, né, como código de ética e conduta, regulamento interno e assim por diante, né? Pode seguir aí, Júlio, por favor. Tá? Então, essa plataforma, né, ela executa todo o processo de onboard, admissão de novos funcionários, carregando todos os documentos. Então, ela tem uma interação legal, né? Porque ela começa com o e-mail pessoal do funcionário, depois, num determinado momento, quando eu já criei o e-mail corporativo, migra automaticamente para o e-mail corporativo, o funcionário assina os documentos usando certificado digital, esses documentos já são automaticamente armazenados, ela orquestra todo o processo de envio anteriormente, né? Todo o processo de exame admissional, assinatura do contrato de trabalho, depois, posteriormente, envio do kit de boas-vindas, cadastro desse funcionário em todas as plataformas, em todos os sistemas da empresa, né? Benefícios, folha de pagamento, integração com o e-social e assim por diante, tá? Aqui, nós temos dois exemplos, né, de fluxos que foram orquestrados dentro dessa ferramenta. Então, eu queria lembrar, assim, que são ferramentas extremamente flexíveis, aonde nós vamos orquestrar esses fluxos de acordo com as regras de negócio estabelecidas pela empresa, né? Então, a minha empresa só vai criar os acessos para o funcionário a partir de determinado momento. Ok, a minha empresa faz o exame admissional em determinado momento. Ok, e nós vamos agregando funcionalidades digitais, né? Em alguns clientes, nós já temos até a emissão do atestado de saúde ocupacional de forma digital. Então, isso já vai direto para o prontuário do funcionário e para a medicina do trabalho da empresa, né? Automaticamente, a partir do momento que... Então, desde do agendamento da consulta para a consulta admissional,
até a emissão do atestado de saúde ocupacional acontece de forma digital, né? Então, eu tenho ali o ASO assinado digitalmente pelo médico, já armazenado no prontuário da plataforma, e o que vai acontecer é que a plataforma vai gerenciar a validade do atestado de saúde e dos exames desse funcionário também, né? E aí fala, poxa, mas o RH, por exemplo, tem acesso ao prontuário do funcionário, com exceção dos exames. Os exames só a área médica consegue acessar, né? Então, a plataforma é flexível nesse sentido, né? Aqui, aquele case de empresa de facilities que eu citei para vocês, né? Que a gente tinha em torno de 590 funcionários afetados por erros na folha de pagamento por mês. Então, quando nós iniciamos a jornada digital nessa empresa, isso acabou reduzindo drasticamente. E aí você percebe assim 2 impactos, né? O primeiro impacto é que você tinha um batalhão de pessoas para corrigir esses erros, certo? E o segundo impacto, imagina 500 funcionários, né, quase 600, afetados por mês por erros na folha de pagamento, né? Isso era 5%, em torno de 5% da força de trabalho total da empresa, né? E aí, o efeito, conversando com a diretora de RH, ela dizia para mim que assim, o efeito que isso traz, que essa quantidade de erros traz, é catastrófico, porque assim, o funcionário está sempre desconfiado que o que ele está recebendo não está certo, né? Mesmo que esteja, né? Isso trouxe um saving de mais de 2.000 horas que eles tinham no banco de horas, que foram eliminadas ao longo do processo, né? Eles tinham em torno de 13.000 cartões de ponto para serem processados, né? E aí, lembra assim, né? É uma empresa de facilities, então eu tenho funcionários espalhados por diversas empresas e eu tenho que processar todos esses cartões de ponto. Isso tinha um problema muito grande e nem todos os lugares era possível fazer isso de forma digital, de forma online. Então, em alguns lugares, por restrições tecnológicas, tinha que ter o cartão físico ainda, né? E isso gerava um transtorno muito grande, né? Impactos também. Falei, né, 60 rescisões canceladas por mês, né? Então, aqui nós tivemos um trabalho de processos muito árduo, né? Que foi entender os motivos de cancelamento dessas rescisões, criar regras de negócio para evitar esses cancelamentos, validar essas regras com todas as áreas de negócio. Então, imagina, pelo que eu me recordo, nós estamos falando, na época eram 25 sindicatos diferentes, né, que a empresa tinha que atuar. Então, nós tivemos que validar essas regras de negócio para todos os sindicatos, para todos os setores, né, criar processos robustos que refletissem essas regras de negócio, né? Outro impacto também era na reprogramação de férias. Então, nós criamos um processo gigante de planejamento de férias, aonde você já tinha que fazer um planejamento para os próximos 2 anos, e aí, mês a mês, você ia validando o período seguinte, incluindo um período novo, trabalhando tudo isso, e, obviamente, impossível fazer isso sem uma plataforma digital, né? Sobretudo num horizonte desse tamanho. Tá? Pode seguir, Júlio, por favor. Bom, aqui foram as soluções que foram adotadas, né? Eu acabei até já falando um pouquinho sobre cada uma delas, né? Questão, por exemplo, lembrando, né? A questão de benefícios, né? Então, eu tinha um problema gigante que era a cobrança de plano de saúde. Então, eu tenho uma empresa com 25, 30 mil funcionários, né? Eu tenho um batalhão de gente entrando e um batalhão de gente saindo todo mês. Como que eu garanto que o plano de saúde, que os diversos planos de saúde, porque a empresa atua
em diversos locais diferentes, né? E sindicatos diferentes, com regras diferentes. Então, eu tenho que ter planos de saúde diferenciados, prestadores de serviços diferenciados. E como que eu garanto que esse pessoal não está me cobrando vidas a mais? Né? Parece, mas era um desafio gigantesco, né? De novo, impossível de ser executado sem plataformas digitais, né? Pode seguir aí, Júlio, por favor. Bom, temos aqui os benefícios, né? E o mais interessante é que, assim, dentre os benefícios, o que nós conseguimos contabilizar foram em torno de quase 780 horas economizadas por mês. Com a redução de todos esses erros e a digitalização desses processos, tá? Repara o impacto que isso tem num departamento, numa área de RH. Tudo bem? Vamos seguir? Bom, aqui eu tenho outro case da Renuka. Eu vou só resumir, Júlio, se você puder ir 2 slides para frente, por favor. Ali, naquele gráfico, o que nós medimos? A dedicação de cada funcionário na hora de atender os colaboradores da Renuka, certo? Com essa medição, nós priorizamos quais processos nós digitalizaríamos, por onde começaria a jornada digital, tá? Isso trouxe um impacto violento para os processos internos da empresa, porque assim, durante essa mensuração, nós descobrimos assim, por exemplo, funcionário que estava no RH e que na prática ele prestava serviço de TI para outras áreas, né? Então assim, não, poxa, o que você faz? Não, as pessoas que aprenderam a mexer no sistema foram saindo da empresa e acabou sobrando só eu. Então todo mundo me liga para tirar dúvida, né? E então eu fico ensinando as pessoas a tirar relatório, a fazer customização de relatório no sistema, no ERP da empresa. Então até esse tipo de coisa a gente acabou detectando ao longo do processo, né? Então eu tinha um funcionário que estava no RH, mas na verdade ele deveria estar em TI, né? Para ensinar os funcionários da empresa a usarem o ERP, né? Então o que nós fizemos? Criamos um ranking das solicitações e fomos migrando essas solicitações para ferramentas digitais, né? Como nós estamos falando de uma usina, né, onde uma parte importante das pessoas não tinha acesso a ferramentas digitais, né? Então, não tem um computador em casa, não tinha um smartphone e assim por diante, esse processo foi um pouco mais lento, foi um pouco mais custoso. Mas nós criamos, inclusive, terminais na porta do RH, onde a pessoa entrava lá e fazia a solicitação, né? E isso eu aprendi na Camargo Corrêa. É um erro você achar que as pessoas hoje em dia, por mais operacionais que sejam, não saibam navegar no smartphone, não saibam navegar num computador e assim por diante. A gente percebe que isso vem evoluindo de uma forma muito rápida, né? Quando nós fomos fazer o processo de transformação digital na Camargo Corrêa, existia esse... não é um preconceito, né? Existia esse paradigma, vamos dizer assim. E nós percebemos que isso foi muito rapidamente vencido, né? É lógico que quando você vai criar um formulário para ser preenchido por um funcionário desse, você precisa tomar certos cuidados, né? Você não vai colocar lá 50 campos para ele preencher, que de fato ele vai se perder no meio do caminho. Mas coisas simples, coisas básicas, coisas corriqueiras, como pedir, vamos dizer assim, pedir uma comida pelo iFood, qualquer pessoa hoje em dia tem acesso, né? Então, se você consegue criar uma interface que seja simples o suficiente para esse público,
você consegue trabalhar sem problema nenhum. Tá? Aqui, alguns, né, gráficos mostrando um benchmark que nós fizemos entre indústrias, né, até para poder mostrar para eles qual era o nível de digitalização, de automação que eles tinham nos processos. Pode seguir, Júlio, por favor. Bom, e como que nós podemos ajudar a acelerar a jornada digital no RH da sua empresa, né? No mapeamento de processos chaves, ajudar vocês a definir quais são os processos prioritários, né? Isso é super importante, nós termos um roadmap muito bem estabelecido para não se perder no meio do caminho, né? Uma vez estabelecidas essas prioridades, definir, e aí é aquele velho, vamos avaliar o to be, vamos entender as dores, vamos montar um ASIS muito bem estruturado, muito bem discutido, muito bem validado, né? Depois, na automação, entender o que você tem de sistema, mapear o que esses sistemas podem entregar, que ainda não estão entregando. Isso é super importante. Em todos esses trabalhos, nós percebemos que as empresas usavam 30%, 40%, no máximo 50% das funcionalidades dos sistemas que elas tinham. Elas não estavam explorando ao máximo os sistemas que tinham. Também dizer o seguinte, olha, isso aqui é nesse sistema que você tem. Isso aqui, vamos tratar dentro de um BPMS, porque você vai mudar toda hora. E eu não quero que você fique pagando customização toda hora para o sistema que você tem, né? Na seleção e ampliação das melhores... Na seleção e aplicação das melhores ferramentas, né? Definição de ferramentas mais adequadas. E na integração entre todas essas ferramentas. Porque, normalmente, as falhas e a carga de trabalho manual, ela acaba sendo... quando você termina um processo numa ferramenta e tem que começar ele em outra ferramenta. Então, preciso pegar a informação daqui e jogar para cá. Aqui que você acaba tendo problema, tendo uma dedicação manual muito grande, tendo falhas e assim por diante, tá? E, por último, né, a nossa contribuição é que as empresas iniciem, né, ou acelerem a sua jornada digital, sobretudo no RH. Tudo bem, pessoal? Bacana, Marco. Muito bom. Legal. Aí, Pois não. o Júlio e eu vamos abrir um espaço aí para perguntas, né? Lembrando que se não der tempo de responder todas, a gente coleta e depois responde por e-mail aquilo que não for possível, tá? Perfeito. Eu só queria começar, antes de abrir para os demais, Marco, duas coisas, né? Primeiro, assim, no processo de seleção que você tem aí já mais automatizado, né? Como é que vocês estão tratando a questão da Lei Geral de Proteção de Dados dentro desse modelo? Eu te pergunto isso porque, né? A gente fez uma adequação recente na ABMAP e no CIMABESP, e, por exemplo, você tem um candidato que está participando de um processo seletivo, se ele não for aprovado, você tem que falar para ele o que você vai fazer com o currículo dele, de que forma você vai reter ou não os dados. Vocês já têm isso adequado nas ferramentas de vocês? Sim, temos sim. Então, assim, ao ingressar na ferramenta, você dá o aceite, né, dá o de acordo com uma política de proteção de dados e a política de uso de informação, aonde esses termos estão lá explicitados, né? E o armazenamento desses documentos, ele considera os níveis de acesso que são permitidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, assim, quem vai ter acesso a esse tipo de documento, quem não pode ter acesso a esse tipo de documento, que uso eu posso fazer desse tipo de informação, né?
inclusive, nós cuidamos muito bem desse tipo de coisa. Por exemplo, você está falando no processo de admissão, né? Uhum. No processo de admissão, eu tenho acesso a um número limitado de informações que podem vir a me causar um problema, certo? Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que tem 90 mil funcionários, né? E aonde é o mais crítico? Saúde e segurança do trabalho. Perfeito. Certo? Onde eu tenho ali dados efetivamente sensíveis mesmo, né? Então, o que nós fizemos? Nós exportamos esses dados para um data lake, aonde esse data lake já tem esses dados anônimos, tem um termo aí que vai falhar agora, anomalizados, né? Alguma coisa assim. E qualquer Anonimizados. Oi? Anonimizados. Anonimizados, exato. E qualquer relatório que eu for extrair, qualquer informação que eu for extrair, eu não sei mais quem é a pessoa. Justamente para prevenir que eu faça qualquer uso acidental de uma informação que eu não deveria ter. Então, vamos dizer assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está presente em todo e qualquer desenvolvimento que nós fazemos, tá? Perfeito. E aí, assim, qual é a política de uso de informação? Qual é o termo de proteção de dados da empresa que eu vou publicar na plataforma? Aquele que foi desenvolvido pela empresa e validado pelo departamento jurídico da empresa, tá? Bacana. Em relação ao tamanho de empresa, né? Porque, por exemplo, a gente, dentro aqui do Sumabesp, né, dos nossos associados, a gente tem empresas muito grandes e também temos um grupo de empresas menores, né? Na empresa grande, pelo que eu entendi dos cases que você trouxe, a visualização do retorno do investimento é muito mais rápida, né? Mas, assim, a partir de que tamanho ou de que momento é viável fazer essa jornada digital no RH? Eu acredito, Edgar, que são, vamos dizer assim, a jornada é a mesma, mas os caminhos são diferentes, certo? Então, por exemplo, eu não vou me importar com uma plataforma de contratação e onboarding se eu faço 2 ou 3 contratações por mês. Tá? Ok. Agora, lá no departamento de administração de pessoas, eu sempre tenho bastante gente cuidando de folha de pagamento, cuidando de benefícios, cuidando de ponto, esses descontos todos, né, de convênio farmácia, empréstimo pessoal, são todos processos que, ao serem automatizados, trarão muitos benefícios para a empresa. Então, assim, eu acredito que o tamanho da empresa não é um limitador para eu iniciar ou eu acelerar a minha jornada digital. Tá? É bom que você pode modular, né, de acordo com a necessidade. Exato. Então, assim, para você ter uma ideia, por exemplo, a ferramenta de RPA, ela não é uma ferramenta, não é um absurdo, mas você percebe que o investimento acaba pesando um pouquinho para pequenas empresas, né? O que a QualityWay tomou a decisão de fazer? Nós compramos uma ferramenta de RPA e eu ofereço via SaaS, né, as a service, para empresas pequenas. Então, o cara quer ter 3, 4, 5 robôs em operação, eu instalo esses robôs na minha infraestrutura com a ferramenta que eu já estou pagando. Bacana. Torna mais acessível, né? E aí, assim, né, a solução ficou tão boa que eu já tenho mega empresas contratando o Asa Service. O cara, eu não quero comprar, eu vou usar aí a ferramenta. Que você cuide da infra. Oi? Prefiro que você cuide da infra, né? Exato. Bacana. Obrigado, Marco. Pessoal, alguém tem mais algum ponto para colocar, alguma pergunta? Fiquem à vontade, esse é o momento. E também só para avisar todo mundo, né, com autorização do pessoal da QualityWay, essa apresentação vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Cimabesp
Então, vocês podem a qualquer momento assistir, repassar internamente nas empresas, sem nenhum problema também. Bom, pessoal, eu acho que você foi muito claro, vocês dois, né? Tanto o Marco como o Júlio, porque eu não tenho nenhum questionamento aqui no chat. E também... Oi. Paulo aqui da Balduco. Ô, Paulo, tudo bom, cara? Bom dia a todos aí. Eu entrei um pouco atrasado, mas perdoe, mas eu queria fazer se é possível, fazer uma pergunta para o Marco. Claro, Paulo. Marco, pelo que eu entendi, né, vocês têm basicamente uma terceirização, uma solução de folha de pagamento, né, de recursos humanos como um todo. Mas vocês não são uma empresa de folha de pagamento, não são uma empresa de software. Vocês adaptam a solução de vocês dentro dessas ferramentas. Eu vi algumas empresas aí, né, dentro das apresentações, como Norbert, LG, né, enfim. Queria saber se, para a empresa de vocês, qual ferramenta dessas, né, grandes aí de gestão de RH, vocês têm mais facilidade de trabalho? Ou a ferramenta que hoje é a mais adaptada, né, para uma empresa de médio, grande porte, né, vamos dizer, de mais de 5.000 empregados? Tá, o Paulo, só fazer uma correção, tá? Nós somos uma empresa que o nosso trabalho é auxiliar nossos clientes na jornada digital, tá? Então, vamos dizer assim, nós temos algumas plataformas que contribuem para acelerar este processo, para fazer com que a jornada aconteça de uma forma mais rápida, tá? Mas, por exemplo, nós não temos sistemas de RH, de folha de pagamento, não temos nada disso. Qual é a nossa contribuição nesse aspecto, tá? Eu já entrei em clientes que têm o seu sistema de folha de pagamento, tá? Quando nós avaliamos os processos desses clientes, eu vou dizer, olha, você tem lacunas aqui, lacunas aqui, lacunas aqui, lacunas aqui. Poxa, mas eu já estou pensando em trocar o meu sistema de folha de pagamento. Ok, eu dou um suporte a você para escolher um novo sistema, tá? Então, nós vamos buscar os maiores sistemas de mercado, vamos fazer uma avaliação de custo-benefício de cada um deles, e ao final do processo eu vou dizer, eu vou te ajudar a tomar a decisão de qual sistema você vai usar, tá? Mas até por um princípio, eu não recomendo o sistema A, B ou C, tá? Eu posso te ajudar, através de um processo estruturado, a tomar a decisão de qual sistema você vai usar. Mas, por exemplo, eu peguei uma grande empresa, fizemos um trabalho e ela usava a solução da TOTUS. Ok, continuou com a solução da TOTUS. Eu peguei uma outra empresa, usava o Norbert. Outra empresa usava o LG. Uma delas tomou a decisão de mudar. No final das contas, por custo-benefício, ela achou melhor permanecer com o Norbert, porque a escolha técnica ia trazer um custo muito grande para a empresa que ela não estava disposta a pagar essa diferença, tá? Então, eu acho que, desculpa, não respondi a tua pergunta. Não, estou entendendo. Eu te coloquei numa saia justa, né? A pergunta eu queria fazer assim, me indica um software para empresa de médio porte que você entende, né, na sua empresa, né, que hoje atenda melhor, né, seja melhor em soluções de RH, né? É óbvio, né? Você está numa consultoria, né, de digitalização, né? Você não vai poder falar nem bem nem mal de cliente A ou B. Você que vai lá buscar, né, a melhor ferramenta, né, e soluções, né? Exato. Isso é uma coisa construída no processo, né, nessa jornada que vocês fazem. Exato. Mas, e a questão entender muito a sua realidade, Paulo. Lógico. É muito importante entender a sua realidade, os seus processos,
o que a gente às vezes chama, talvez indevidamente, de nível de maturidade digital da organização, sabe? Mas você certamente já tem um parque de sistemas, eles já estão funcionando de alguma forma, então é preciso entender isso primeiro, sabe? E aí o Zé Antônio trabalhou nesse projeto junto com a gente. Por exemplo, nós fizemos um processo gigante nesse aspecto dentro da British Petroleum, né? E era justamente a ideia, né? Unificar as práticas de RH das 5 empresas que eles tinham no Brasil na época, né? Dos 5 negócios que eles tinham no Brasil na época, né? E nós chegamos num determinado momento à conclusão que, na realidade, usina de álcool e açúcar não valia a pena usar o mesmo sistema que eles estavam usando para as outras unidades de negócio. A visão de vocês tinham como indicar uma melhor solução, né, para unificar, né? Quer dizer, era uma questão personalizada ali para aquela empresa. Não, Exato. Perfeito. Exato. A pergunta é assim, nós estamos passando por esse processo de 2 formas, né, na empresa. A gente está fazendo a transformação, a mudança do nosso sistema de RH, né? Nosso RP nós estamos mudando, e fazendo a inclusão digital, fazendo a transformação digital. Nós estamos fazendo as 2 coisas nesse momento. Nós já escolhemos uma nova sistema de gestão, né? E estamos com algumas parcerias, né, de empresas como a sua, né, fazendo essa transformação digital, nessa jornada digital, né? Perfeito. Então, eu só queria, essa minha pergunta era, de repente, se você falasse algum nome aí, né, a gente ia ter uma noção se a gente está indo num bom caminho ou não, né? Entendi. Mas obrigado. Mas nada impede de vocês baterem um papo aí depois também, né? Ah, claro. Sem dúvida. Sem problema nenhum, né? Perfeito. Sem expor ninguém, né? Lógico. Bom, Paulo, obrigado aí pela pergunta. Pessoal, até pela questão do horário aqui, eu vou deixar, claro, sempre o canal aberto, né, com o pessoal da Quality aí. Eu agradeço vocês pela parceria, o Marco, o Júlio e a Magali que estiveram aqui conosco. Enfim, também contem com a gente aí para ajudar a divulgá-los nesse processo para as empresas. Tá ok? Pessoal, um bom dia, então. Fiquem à vontade, se quiserem continuar com a gente aqui, eu tenho uma agenda ainda para discutir com as empresas. Fiquem, por favor, aí 100% à vontade, tá? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Bom, eu vou fazer só uma inversão de pauta, se vocês me permitem. Né? Eu tenho a questão da parte das discussões do cenário de negociações trabalhistas e também uma proposta